Hoje vamos falar sobre o que é a renda imobiliária, mais especificamente sobre o BioSquare, um ativo imobiliário emblemático dentro do portfólio do fundo. Ele conta com 5.600 metros de terreno, 18 andares e mais de 2.000 metros quadrados por andar. Pessoal, corta! Hoje eu quero fazer diferente. Quero levar você lá na obra para ver todos os detalhes. Vem comigo! Eu acabei de vir da Rua dos Pinheiros e à minha frente está a Rebouças. E este aqui é o BioSquare. Você vai ver todos os detalhes da obra agora comigo. Vamos lá! Bom pessoal, vamos começar a nossa visita aqui ao BioSquare, que é o ativo do fundo que é a renda imobiliária. E hoje eu estou aqui com o Alessandro, que faz parte do time de gestão. Tudo bem, Alessandro? Obrigado pela disponibilidade. Obrigado a vocês aí por visitar aqui o nosso empreendimento. Espero que gostem. Aqui acho que tenho falado bastante que é um dos melhores prédios da nossa visão da cidade de São Paulo. Acho que vai ser legal para vocês entenderem um pouco mais o projeto, bem como aqui para a gente também bater um papo, não só em relação à região de Pinheiros, como também todo o mercado corporativo aqui da cidade de São Paulo. Bacana, vamos lá? Bora lá! Bom, acho que a gente está agora aqui no 10º andar, estamos chegando aqui no andar tipo da torre corporativa. Lembrando, né, os andares tipos aqui do empreendimento tem por volta aqui de 2.000 metros quadrados de área BOMA, podendo ser dividido até em 4 conjuntos, tá? Alessandro, vocês já têm uma pré-locação aqui no imóvel. Qual que é a previsão de entrega desse contrato? Bacana, acho que ponto importante, graças ao trabalho ativo aqui do time de gestão, a gente conseguiu fechar uma locação para 100% desse prédio quase que um ano antes da sua entrega, né? A locação essa que foi feita para uma grande empresa de tecnologia multinacional que vai ocupar 100% da área através de um contrato de locação atípico, tá? A nossa previsão é que essa obra seja entregue agora no decorrer do primeiro semestre de 2026, dentro aí do prazo inicialmente planejado. E para o investidor do KNRI, quando que passa a fazer efeito caixa essa locação? Bacana, acho que ponto importante aqui, essa é uma locação que ela possui uma série de condições comerciais que foram acordadas com o inquilino e obviamente que nesse caso a gente também tem aí um prazo de carência que a gente chama, que é usualmente concedido para o inquilino para que ele faça determinadas adequações aqui no imóvel. Tá? Então a nossa expectativa é que a receita efetiva de aluguel desse imóvel passe a ser contabilizada no fundo a partir de 2027. Além da vista aqui que impressiona pensando na cidade de São Paulo, outra coisa que chama a atenção do empreendimento é o porte, o tamanho desse empreendimento. Queria que você contasse um pouco para os nossos investidores como que foi, como nasceu a ideia do empreendimento, pensando no projeto, tamanho, constituição do terreno, como que se deu esse processo e um pouco do tempo, né? Quando a gente conversa com os clientes, às vezes surpreende o tempo entre a concepção, a ideia do produto, enfim, até entregar esse produto. Como que nasceu aí o BioSquare? Não, bacana. Aqui é um projeto de 5 anos, né? Então, quando a gente considera que toda a parte inicial, né, de conseguir formar um terreno, né, de quase 6.000 metros quadrados nessa região, que é uma região bastante adensada, aquele trabalho de formiguinha, né, de comprando casinha por casinha, até conseguir formar esse terreno, e aí, obviamente tem toda a parte de aprovação de projetos e construção, praticamente, estamos falando aqui de praticamente 5 anos, 5, 6 anos, entre o pontapé inicial e o término do jogo que está previsto agora para o primeiro semestre de 2026. Acho que ponto importante aqui é que a nossa ideia foi justamente criar um produto que fosse diferente de tudo isso que a gente tem no entorno da região aqui, que são justamente esses prédios com lajes menores, né? Então aqui a ideia foi formar um terreno que fosse capaz de comportar um produto que tivesse lajes de 2.000 metros quadrados, que é justamente o que não tinha aqui nessa região. De fato é um projeto icônico e pensando na dinâmica que a gente tem acompanhado, e vale lembrar para quem nos acompanha aqui, que a gente está do lado da Rebouças e do lado da Rua dos Pinheiros, um eixo aqui onde a gente tem transporte, corredor de ônibus, do lado da estação. Entendo que deve ter ajudado nesse processo de pré-locação, mas tem também uma questão de o setor de tecnologia está migrando aqui para essa região. Exatamente. Acho que o grande diferencial hoje de Pinheiros, quando a gente compara, principalmente com a região da Faria Lima, é justamente a questão de infraestrutura urbana, né? Então, quando a gente olha hoje essa região, onde a gente está aqui na região da Rua dos Pinheiros, a gente tem uma estação aqui a 100 metros do imóvel, uma estação de metrô, a estação Fradique Coutinho do metrô.
E além disso, o entorno é muito bem servido, não só de metrô, como também de ônibus. Então você tem aqui o corredor da Rebouças, você tem aqui a própria Rua dos Pinheiros com bastante linhas de ônibus, mas também no sentido de infraestrutura urbana, quando você fala de serviços, né, restaurantes, farmácia, tudo mais. Então é uma região onde a mão de obra, em especial dessas empresas de tecnologia, querem estar, né? Porque é uma região jovem, próxima à Vila Madalena, é onde as pessoas, em especial essas pessoas mais novas, gostariam de estar aqui trabalhando. Alessandro, comentamos aqui sobre essa vinda do setor de tecnologia para a região da Rebouças, e daqui eu vejo algumas torres ali da Faria Lima. Como que vocês estão enxergando essa transição de alguns setores aqui para essa região? E há algum transbordo para outras regiões, a exemplo da Chucre, que vocês também têm ativo lá dentro do KNRI, como que vocês estão enxergando essa migração e redução das vacâncias dentro da cidade de São Paulo? Não, bacana. Eu acho que essa migração, em especial das empresas de tecnologia para a região aqui de Pinheiros, é uma transição que vai acontecer naturalmente na medida que a gente tem aqui produtos de qualidade com lajes amplas aqui na região de Pinheiros, como essa laje que a gente está vendo aqui de 2.000 metros quadrados, tá? Na medida que a gente tem esses produtos sendo lançados, sendo entregues, eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento dessas empresas de tecnologia em especial para essa região, basicamente pelo fato de que a mão de obra dessas empresas é muito mais voltada para essa região, né, do ponto de vista de perfil, até de funcionário, do que, por exemplo, a região da Faria Lima, que tem um perfil um pouco mais focado aqui no mercado financeiro, segmento de advocacia também, tá? Naturalmente, né, como a gente sempre gosta de falar, essa região aqui você tem poucos produtos como esse, né, de qualidade, né, com lajes grandes sendo entregue ao longo dos próximos anos. Então é natural que algumas empresas nesse meio tempo acabem procurando outras regiões, como por exemplo a região lá da Chucre Zaidan, onde a gente tem lá o complexo Rocha Verá, justamente buscando esses espaços mais amplos, prédios até mesmo mais modernos, num preço de locação muito mais competitivo do que, por exemplo, aqui a região da Faria Lima, tá? E pensando em locação, algumas consultorias indicaram 2025 como o ano da recuperação e do término da pandemia, vamos dizer assim, para as lajes corporativas, porque a vacância ela veio para os níveis similares do que a gente tinha em 2019, né? Então, de fato, foi o período passado aqui e a gente se aproxima de um ciclo de corte de juros que pode favorecer, inclusive, os fundos imobiliários. Essa combinação de queda de juros com maior apetite das lajes, vocês veem espaço para novos empreendimentos desse porte? Como está a procura por novos terrenos, em detrimento a essa migração regional? Ainda há espaços importantes, inclusive na Chucre Zaidan, perto do próprio Rocha Verá, tem algumas entregas para acontecer. Como que vocês estão olhando esses próximos passos aqui, pensando em expansão? Acho que esse é um ponto importante, né? Então, a pandemia realmente trouxe um impacto negativo bastante relevante no segmento de escritórios corporativos, não só de São Paulo, mas como nas principais capitais aqui do mundo. E agora a gente vem vivendo um momento de franca recuperação, né? Basicamente porque a gente tem visto cada vez mais um retorno das pessoas, né? Um incentivo das empresas para que as pessoas retornem para o trabalho presencial. E isso tem obrigado as empresas não só a buscar espaços mais modernos e maiores para receber esses novos funcionários, como também de criar ambientes mais arejados, mais sofisticados, justamente para que essas pessoas tenham um incentivo para vir para os escritórios, né? Então, aquela coisa mais antiga, de escritórios antigos, isso acaba, a gente está vendo cada vez mais sendo transformado em escritórios mais modernos, com espaços mais colaborativos, áreas de convivência maiores, que é justamente para incentivar esse retorno aqui da mão de obra. E aí, quando a gente olha, né, essa combinação, né, de economia crescendo, retorno para o trabalho presencial, né, essa necessidade das empresas que estava bastante reprimida, né, de crescer espaços, né, projetos bastante postergados ao longo dos últimos anos. Quando a gente olha esse cenário de mercado imobiliário pujante, um crescimento de PIB acontecendo, não em níveis muito altos, mas acontecendo, com essa expectativa de queda de taxa de juros agora já em 2026, a gente entende que é um momento bastante interessante para se investir em fundos imobiliários. Eu costumo dizer bastante nas minhas últimas conversas, né?
poucos momentos ao longo dos últimos, eu estou nesse mercado aqui desde 2000, na Kinea desde 2010, né? Uhum. A gente não teve nenhum momento nos últimos anos onde a gente tinha um cenário onde a gente tinha uma taxa de juros em patamares elevadíssimos, né? Estamos falando aqui de A 15%. maior dos últimos 20 anos. E ao mesmo tempo a gente tinha um mercado imobiliário, falando aqui de prédios corporativos, pujante, né? Via de regra, quando a gente tem uma taxa de juros de 15%, a economia real está bagunçada, está passando por bastante dificuldade, o mercado corporativo também. Agora não, a gente tem um cenário onde juros vai cair e o mercado corporativo já vem de um patamar de crescimento e de pujança muito bom, né? Então, é uma tempestade perfeita para o lado do bem, né? Onde a gente tem aqui um cenário de queda de taxa de juros e, ao mesmo tempo, o mercado imobiliário performando muito bem. Então, acho que isso vai ser muito benéfico para os fundos imobiliários, em especial para os fundos de escritórios, que tem como foco principal aqui os escritórios corporativos. E você acha que, considerando esse custo de reposição e esse interesse de outros setores, esse aluguel na Faria Lima ele pode ceder um pouco ou eventualmente puxar um pouco mais de preço aqui para a região da Rebouças por conta dessa mudança desse mix de inquilino? Eu sinceramente não acho que o valor de Faria Lima vá cair, né? O que eu acho que vai acontecer cada vez mais, você vai ter uma depuração daqueles setores que vão conseguir pagar o aluguel de R$ 300 ou mais na Faria Lima. Então, cada vez mais eu vejo Faria Lima muito mais focada, por exemplo, em empresas do segmento financeiro, escritórios de advocacia e algumas empresas aqui de tecnologia, né? O que vai acontecer, acho que aqui e acontece via de regra isso, quando a gente olha aqui a série histórica, cada vez mais a gente vê esse gap, essa diferença de valor entre Faria Lima e as demais regiões acontecendo, né? Então, se você pegasse aqui hoje a região aqui de Pinheiros, se você olhasse aqui para 2 anos atrás, aqui o aluguel era 130, 140. Hoje a gente está beirando já os 180, R$ 200. A mesma coisa vale para Choquizaidan, né? Era muito comum há 3, 4 anos atrás você falar em aluguéis lá de 90, R$ 95, R$ 100. Hoje em dia a gente já está mirando ali aluguéis na faixa aí dos seus 125, R$ 130. Então não acho que o valor de aluguel de Faria Lima cai, mas eu acho que cada vez mais essa diferença entre Faria Lima e as demais regiões tende a diminuir, porque as outras regiões vão começar a subir preço. Alessandro, você trouxe excelentes insights aqui sobre a cidade de São Paulo, como a indústria está caminhando. E eu queria saber de você um pouco mais sobre o KNRI em específico, né? A gente, de fato, caminha para o início de corte de juros, o que tem de ser aqui promissor para os fundos imobiliários. Como que vocês estão se planejando diante desse contexto? É uma janela para captações? É uma janela para eventual reciclagem de portfólio? Como que vocês estão pensando aqui os próximos passos? Bom, olha, então acho que é ótima pergunta, que nem a renda vem passando por um momento bastante positivo, né? Vocês devem ter visto aqui nos nossos últimos relatórios que nos últimos meses a gente vem adotando um trabalho de gestão um pouco mais ativa na parte de venda de ativos, né? Então a gente teve recentemente não só a venda do edifício Atenas aqui na região de Pinheiros, como também a venda do nosso centro logístico Jundiaí Industrial Park. Isso permitiu que a gente destravasse bastante o valor que estava ali marcado na carteira do fundo, e permitiu também que a gente aumentasse o dividendo do fundo, passando a ser aqui de R$ 1,10 por cota, tá? Acho que ponto importante aqui, mesmo com essas duas vendas que a gente realizou recentemente, o fundo ainda possui aí por volta aí de 700 milhões de lucros apurados na carteira, que é basicamente a diferença do laudo de avaliação versus o valor de aquisição desses ativos, tá? Eu acho que daqui para frente a gente vai continuar com essa abordagem mais ativa na parte de venda de ativos, tá? E sempre buscando, obviamente, operações que tragam valor agregado para os cotistas do fundo, como também na parte de aquisição de novos ativos, tá? Então, com os recursos, né, da venda desses dois ativos, a gente adquiriu uma participação adicional aqui da ordem de 13% lá no Complexo Rocha Verá, na Torre C do Complexo Rocha Verá. E na medida que o mercado continue performando bem, acho que é natural que o fundo venha a fazer não só as vendas de novos ativos, como eu mencionei, como também aí buscando novas emissões aí para trazer dinheiro novo, visando a aquisição de ativos que melhorem aí o mix da carteira do fundo, que já é muito bom, na minha visão, é um dos melhores fundos hoje quando a gente olha do ponto de vista de carteira imobiliária, mas a nossa ideia aqui é continuar crescendo o fundo
e trazendo mais diversificação e qualidade aqui para os nossos cotistas. E qual que é a estratégia pensando para eventuais movimentos, né? Você comentou de saldo acumulado, mas a gente tem visto a indústria usando o Sales Finance, troca de cotas. Agora, se o juro cai, você tem uma possibilidade de emissão de novas cotas, pensando que o preço favorece. Tem um desenho pré-estabelecido ou é caso a caso avaliar quais são as possibilidades? A gente está analisando todas as possibilidades, seja novas emissões de cotas, seja aquisição de ativo através de recursos com essas novas emissões ou até mesmo permuta de cotas. Mas tem uma coisa que a gente não abre mão, que é justamente o fato de que, independente da modalidade que a gente vai utilizar, a gente vai sempre trazer ativos de muita qualidade para dentro do fundo, tá? Então, acho que esse é a cabeça do nosso time, e a gente vai continuar perseguindo isso, como a gente sempre fez ao longo desses últimos 15 anos aí de história do fundo. Não é basicamente fazer novas emissões para simplesmente aumentar o AUM e trazer qualquer tipo de ativo do fundo para dentro do fundo. Não, a ideia aqui é continuar crescendo e crescendo com qualidade, independente seja através de permuta de cotas ou se seja através aqui da aquisição de ativos com recursos em cash, digamos assim. Bom, pessoal, esta foi a visita ao B-Square. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Aonde você quer que eu visite da próxima vez? Pode ser um imóvel da sua carteira de investimentos.